os 10 romances de mistério que vale a pena adaptar para as telonas. Em termos de romances, os livros sempre foram uma excelente forma de as pessoas vivenciarem mistérios sólidos. Na verdade, a maioria dos melhores filmes e séries de mistério são adaptados de livros ou inspirados por algumas pessoas. Com o retorno vívido desse gênero nos últimos anos, muitos livros incríveis se tornaram candidatos importantes para adaptações futuras nas telonas. De thrillers psicológicos e diálogos sobrenaturais ao mistério de assassinato mais tradicional. Quem fez isso? Bom, vamos dar uma olhada em 10 romances de mistérios obscuros e distorcidos que farão filmes maravilhosos. Ah, e antes que eu me esqueça, se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Em 10º lugar, Greywalker, 2006. Harper Blyne é um investigador particular. Ele costuma viajar pelas ruas nebulosas e chuvosas de Seattle. Mas quando um de seus casos deu errado e foi violentamente atacado por um lunático que perseguia um cliente, Harper foi declarado morto. 2 minutos. Ao tentar acordar e voltar à vida após sair do hospital, percebeu que a situação era diferente. Ela viu e ouviu o que não deveria ter visto e ouvido, e quando pessoas misteriosas começaram a segui-la, ela sabia que não poderia ser inteiramente coincidência. Harper agora é um caminhante cinza, capaz de pular entre nossos mundos. Este é um romance subestimado e bizarro escrito por Kat Richardson em 2006. É o primeiro romance do romance e ganhou um certo culto nos anos seguintes. O uso inteligente do estilo do romance policial negro e a fusão de elementos sobrenaturais criam um estilo dinâmico e elegante, liderado por uma protagonista com charme louco em uma jaqueta de couro, que tenta controlar sua nova vida quando as coisas se tornam cada vez mais perigosas. Realidade. O formato do romance e de toda a série é perfeito para uma adaptação para a TV, em que cada livro é uma temporada. Netflix, vamos! Em 9º lugar, Querida Filha, 2014, este thriller premiado conta a história de Jane Jenkins, uma garota de classe alta no antigo Paris Hilton Hotel, 10 anos depois de ter sido condenada pelo assassinato de sua mãe, foi libertado da prisão. Como Jane escapou de uma sentença de prisão perpétua, ela decidiu resolver o problema do assassinato de sua mãe para provar sua inocência. Sua única pista foi a conversa particular que ouviu na noite do assassinato. Ela foi para uma pequena cidade em Dakota do Sul, onde muitos segredos de seu passado estavam escondidos. À medida que as coisas progrediam, ela começou a questionar se era realmente o assassino que tanto perseguia. Os romances Gone 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 e Meangiros, escritos por Elizabeth Little em 2014, tornaram-se um dos thrillers mais eficazes dos tempos modernos. O enredo é único, seguido pela tentativa de Jane de investigar o caso, e o mundo inteiro acredita que ela escapou do assassinato que deseja resolver. Prestar atenção nela enquanto tenta manter sua frágil personalidade disfarçada para evitar a atenção do público fará com que este filme cause grande ansiedade.
Em oitavo lugar, O Mistério da Sala Amarela, 1907, quando foi constatado que Matilde Stangerson estava quase morta, sozinha e espancada em seu quarto. Você sabia que era amarelo? O jornalista Joseph Rouletabille foi enviado para investigar o violento ataque. Quando Joseph foi ao castelo Stangerson com seu advogado e amigo Jean Sinclair, Joseph rapidamente percebeu que esse estranho caso não seria fácil de resolver. Porque uma coisa não faz muito sentido. Como o intruso entrou e saiu do quarto trancado por dentro? O Mistério da Sala Amarela é um clássico da literatura francesa. O romance de 1907 foi escrito pelo lendário escritor Gaston Leroux e foi previamente adaptado, principalmente como uma comédia francesa em 2003. Em outras palavras, as pessoas têm falado sobre imaginações mais novas, mais sombrias e ousadas há muito tempo. A adaptação moderna do romance pode ser um filme interessante, porque conspirações sinistras funcionam em qualquer contexto e período de tempo. Dedos cruzados. Em sétimo lugar, Agora Você Me Vê, 2011, não, isso não é ideia sua. O atual You See Me é a história da detetive de Londres Lacey Flint. Quando os imitadores de Jack, o Estripador, começaram a matar e enviar cartas à mídia para insultar a polícia, ele encontrou um estranho caso. Embora tudo parecesse superficial no início, a investigação realmente começou quando o assassino se chamava Lacey. Quanto mais fundo o caso vai para a toca do coelho, mais Lacey percebe que o assassino pode estar relacionado a alguma parte de seus esforços anteriores para guardar segredos. Com 5 dias para o próximo assassinato, e com Dick cada vez mais duvidava dela, Lacey sabia que ela precisava de alguém e encontrou o assassino antes de qualquer outra pessoa. Esta obra-prima premiada do suspense é fornecida pelo escritor britânico Sharon Bolton e traz uma série de romances aclamados. Desde o seu lançamento, os fãs têm implorado para adaptar o romance, que pode eventualmente ser adaptado em um filme completo. Com sua narrativa rápida, conspiração fascinante e conjunto de personagens bem escrito, Say Me Love é uma história que só pode ser melhorada com a adaptação do filme. Em sexto lugar, O Bom Filho, 2018. Eugene sempre questionou sua memória desde que ela era criança, mas isso não o impediu de viver com sua mãe e irmãos. Porém, uma manhã, ele ouviu uma mensagem de voz de sua mãe perguntando se estava tudo bem em casa, e percebeu que ele estava coberto de sangue e não conseguia se lembrar da noite anterior. A vida de Eugene mudou a partir de então. Ele não pode voltar. Principalmente porque alguns minutos depois, ele encontrou o corpo de sua mãe ao pé da escada. Em termos de estímulo psicológico, o escritor sul-coreano Zhang Yo-yo é um verdadeiro mestre da arte, e O Bom Filho prova isso. A narrativa incomum neste livro está em um nível completamente diferente, para dizer o mínimo. Um filme que segue essa estrutura será único. Quando dizemos que você nunca verá a transformação final, confie em nós. Em quinto lugar, The Last Widow, 2019,
um cientista do CDC foi repentinamente sequestrado por um grupo de pessoas misteriosas em um estacionamento em Atlanta. 30 dias depois, 2 explosões em grande escala destruíram toda a comunidade da cidade. Quando eles chegaram ao local, os investigadores da FBI Trent e Sarah Linton estavam assustados por um violento acidente de carro. Sarah foi sequestrada pelo cientista. A mesma pessoa foi sequestrada. Will foi abandonado no local do acidente. Coincidência? Difícil. Tudo está conectado, e antes que eles possam entender completamente, Will e Sarah se encontram no centro de uma conspiração perturbadora que pode levar à morte de milhares. Este romance assustador de 2019 de Karen Slaughter é incrivelmente sombrio e distorcido e tem a coragem de ir onde você não esperava. Depois que Will se esconde em um mundo cheio de corrupção, terrorismo e cultos, seguir Will é uma jornada sem igual. Este livro é original, dinâmico e emocionante. Pode ser um filme muito divertido, baseado em True Detective ou Seven. Rumores têm circulado sobre a adaptação em andamento de The Last Widow, mas até agora, nada foi oficialmente anunciado ou confirmado. Em quarto lugar, The Passenger, 1995, Etienne, um professor universitário de 28 anos de Montreal, acaba de encontrar um novo emprego empolgante como professor em uma cidade próxima. Durante sua viagem diária de trabalho, ele decidiu levar um cara chamado Alex para ficar com ele. A princípio, Alex parecia muito amigável e comum, mas quando de repente começou a contar os detalhes da vida de Etienne, a situação mudou, como se eles se conhecessem há muitos anos. Quando uma série de assassinatos começou a ocorrer perto deles, Etienne foi forçado a aceitar que esse encontro aparentemente aleatório com Alex não foi um acidente. Patrick Senecal é frequentemente referido como Stephen King do Canadá, e este romance é um dos melhores exemplos disso. As voltas e reviravoltas da história e da verdade por trás do relacionamento entre Etienne e Alex são perturbadoras e muito inteligentes. Alguns meios de comunicação franceses noticiaram que a adaptação cinematográfica de Passageiro está em andamento há vários anos e estava originalmente programada para começar a rodar em 2018, mas nenhuma notícia foi ouvida desde então, o que significa que o filme pode estar em apuros. Desenvolvimento de Esperemos que ele tenha se livrado de sua fé e finalmente nos alcançado na tela grande. Em terceiro lugar, Minha Linda Esposa, 2019, Millicent e seu marido têm tudo. Um casamento feliz, uma bela casa no subúrbio e 2 filhos. Superficialmente, nada é mais perfeito do que isso. Mas manter um casamento é muito difícil. Alguns casais muitas vezes decidem fazer algumas atividades juntos para redobrar o relacionamento e mantê-lo renovado. Nada em comum, certo? Erro. Olha, Millicent é um pervertido social de sangue frio, e seu hobby de salvar o casamento acidentalmente é a arte de se livrar do assassinato. Poucas palavras podem descrever o quão distorcido e chocante é este livro.
Desde o início, a natureza estranha desta história tomou conta de você porque você descobriu o assassino em série mais fascinante do romance desde Dexter e mesmo Kelson de Hannibal. Felizmente para nós, a adaptação cinematográfica de Mivif terminou, o prazo é fevereiro de 2020. A Amazon Pictures e a empresa de Nicole Kidman, Blossom Films, formaram uma parceria para obter o best-seller internacional de Mancha com copyright Tang Ning. Embora não saibamos se o próprio Kidman interpretará o terrível Millicent, ainda podemos sonhar com isso enquanto esperamos. Em segundo lugar, The Family Upstairs, 2019, no tão esperado 25º aniversário, Libby descobriu que ela iria herdar uma mansão de propriedade de seus pais biológicos. Sentindo-se confusa e excitada, ela levou o repórter para descobrir a misteriosa história de sua família e os segredos sombrios desta mansão que estava vazia por 24 anos. Mas a investigação piorou rapidamente. Parecia que Libby não era a única animada com seu 25º aniversário, e parecia que um grupo de pessoas estava esperando por ela. Lisa Gervais conta uma narrativa muito complicada e incomum em The Family Upstairs, que pode percorrer um longo caminho na TV. O livro é baseado em um realismo sombrio e perturbador. Quando os segredos da história são revelados, tudo isso parece ser ainda mais assustador, e também próspera na forma de um cronograma duplo, permitindo que ambos assistamos. Você pode ver o presente no passado. Quando a trama se desenrola. Em primeiro lugar, O Paciente Silencioso, 2019, a famosa pintora londrina Alicia Berenson. Alicia Berenson tem uma vida ideal. Ela é gentil e generosa, ama desesperadamente o marido, mora na casa dos seus sonhos e tem tudo o que pede. Tudo está perfeito e todos estão felizes. Mas então, uma noite, o marido de Alicia foi para casa depois de um dia de trabalho. Alicia disparou 5 tiros contra ele, depois ficou em silêncio e nunca mais falou com ninguém. Theo Faber, um psicoterapeuta criminal de Londres, ficou obcecado com o caso de Alicia, e depois foi para Grove, uma instituição psiquiátrica. Alicia trabalhou lá durante 6 anos, durante os quais não disse nada. Quando ele a considera uma paciente e tenta descobrir o motivo do assassinato de seu marido, Theo começa a buscar de forma tortuosa a verdade, que o levará por um caminho escuro. O caminho pode ser determinado por sua própria agenda. O primeiro romance de Alex Michaelides deve-se ao seu estilo narrativo criativo, inspirado em Agatha Christie, Thomas Santry. O mais importante, as reviravoltas e reviravoltas finais incrivelmente engenhosas foram amplamente elogiadas pelos críticos, e o livro despertou discussão alguns meses após seu lançamento. Em 2019, uma reminiscência de Garota Perdida, a atmosfera corajosa deste best-seller do New York Times é muito adequada para adaptação para o cinema, e esperamos que isso aconteça mais cedo ou mais tarde. Se você gostou do conteúdo e ficou até aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima.